Vamos começar nossas artes aqui. Ana Consentino abre a nossa tarde. Tudo bom, Aninha? Fez boa viagem? Fez ótimo. Que bom. Foi ótimo. Tá muito frio pras bandas de lá, Ana? Olha, o tempo tá melhor do que o daqui, viu? Tati, é impossível começar o programa sem comentar de você comendo. Eu vou contar os segredos que a gente fica lá na salinha. Você olha com o prato da sua convidada, com a Lu. A gente começou a rir lá. Eu falei assim, olha, ela tá com um olhar, ela tá gostando de ver. Eu falei, não vou falar, porque outra vez que eu vim, eu falei, mas você come com uma boca tão boa, com um gosto tão bom, que nós ficamos tudo com vontade lá na sala de ficar comendo. Gente, mas eu adoro mesmo esse momento de aproveitar a receita, mas de você é experimentar. muito engraçado, você olha pro negócio assim, sabe, tipo, uma criança com aquele olhar comendo, é muito engraçado. E ficou todo mundo com água na boca lá na salinha. E programa viu, não dá nem pra disfarçar, não dá né, pra disfarçar. Lu? Eu vou brincar com ela de novo, porque é verdade. Mas que bom, tá vendo? Despertei aí a curiosidade e a vontade de experimentar. E receitinha muito legal mesmo, viu, Tuminha? Vale a pena. Olha, aprovadíssima por mim. Muito Amei. bom, viu? Tati, essa técnica é uma técnica muito tradicional no patchwork. E eu quis trazer para as meninas aqui para explicar. Nós vamos ter um intervalinho aqui, o nosso bloco agora é bem rápido, né? E eu queria contar um pouquinho da história, que é um dos blocos mais tradicionais do patchwork. Então, esse bloco nosso aqui é o bloco ele é chamado Log Cabin. Log Cabin significa cabana de toras. Cabana de toras, por que cabana de toras? Porque há muito tempo atrás, logo nos primórdios, no começo, os homens saíam para caçar e pescar e as mulheres ficavam em casa. E elas não sabiam o que fazer para passar o tempo, porque eles demoravam para voltar. Aí o que eles faziam? O que essas mulheres faziam? Elas se reuniam dentro de uma determinada casa de uma das mulheres, em volta do fogão a lenha, e começaram a pensar o que elas podiam fazer para passar o tempo. E pegaram as roupas velhas, que já não estavam mais em uso, e cortaram tudo em tiras, em faixas. Falei, e agora, o que a gente faz com isso daqui? Aí elas viram como que os maridos construíam as cabanas onde eles moravam. Então, elas construíram o bloco Log Cabin do mesmo formato. Então, o bloco tradicional do Log Cabin, o centro, normalmente é vermelho. Que significa amizade em volta do fogão a lenha. É uma história, é bem interessante. É bonito. Amizade em volta do fogão a lenha. E a montagem, toda a estrutura do bloco, ela é feita como a construção da cabana. Então, você põe uma tora, depois você encaixa outra tora, depois outra tora, e você vai construindo ele em volta deste quadrado central. Com o decorrer dos tempos, o que elas fizeram? Elas usaram esses trabalhos, essas mantas, essas colchas, como um instrumento de comunicação. Então, na época da escravidão, esse centro passou a ser amarelo. Então, as pessoas penduravam esses trabalhos em janelas das casas. Ali sabia-se que era uma família abolicionista. Então, os escravos, os negros, podiam pedir socorro àquela família, porque sabia que ali era uma família de abolicionistas. Então, ele foi usado como um instrumento de comunicação. Então, ele é muito conhecido no meio do patchwork, é um dos blocos mais tradicionais. Então, eu falei assim, às vezes ele é esquecido, né? Porque a gente faz tanto trabalho com tantas técnicas diversas, e é um trabalho com uma técnica muito simples, muito gostoso de fazer, e que aproveita todo o scrap, todos os seus pedaços, os seus retalhos. Você pode ver, olha, um pouco da história, né, Ana? Exatamente. Muito obrigada por É interessante porque conosco. as pessoas fazem e não sabem o porquê estão fazendo. Acham que é só um artesanato. E tem toda uma história em volta disso. Inclusive social, né? Social, exatamente. Comunicação que você e comentou. hoje, com o tempo, ele foi se aprimorando e ele partiu-se para a parte de decoração, usa como instrumento. Mas é um bloco bem... Ele tem todo um fundo histórico por trás, que é bem interessante, é bem gostoso de fazer. E fica muito bonito. Ela trouxe uma amostrinha, gente. Vocês podem fazer trabalhos diversos, né, Ana? Diversos. Almofada, tapete, eu trouxe de dois mesa, pequenos. toalha. Eu tenho grande, tenho coxa, tenho caminho de mesa, tenho de cama. Esse daqui é uma das maneiras de montar. Esse outro é o mesmo trabalho, só que construído de uma outra forma. Aqui embaixo? Então, se você puder... Você quer ver? Vamos tirar aqui, que lindo. Eu vou tirar. Nossa, ficou lindo também, hein? Abre ele pra você ver, olha, ele forma... Eu tenho uma colcha dele. Ele fica bem interessante, olha, para os meninos mostrarem. Gente, olha que bonito. Ele forma estrelas. Então, a construção do bloco te propicia depois no segundo bloco, eu vou explicar como constrói o bloco, e na segunda parte a gente vai limpar aqui a bancada e a gente vai brincar um pouquinho, parece brincadeira de criança. Nossa, ficou lindo,
você consegue fazer várias coisas. Esse que você acabou de mostrar, eu tenho uma colcha, tenho um bed runner. Bed runner é aquelas peseiras que a gente põe nos pés da cama, aquela né? faixa, né? Isso, que é um trilho de cama, né? Eu tenho a coxa, tenho o trilho de cama e tem... Porque ele rende muito. Então, eu cortei todos os tecidos que eu tinha de faixas e multiplicou, né? Vai aproveitar. E aí eu acabei fazendo várias peças. Uma dica que eu dou para as meninas, sabe o pessoal da culinária usa muito, onde você põe nos talheres, aquele suporte de pôr talher? Sei. Então você comprar um daqueles custa baratinho nessas casas de... Tem no 999, É, né? de 199, compra aquelas Suportes e corta todos os seus tecidos claros, coloca num lugar e todos os seus tecidos escuros num outro lugar. E os vermelhos numa outra faixa. Então, você leva só aquela caixinha pro lado da máquina e você vai manuseando, fica fácil de trabalhar. Já conhecemos a história, já recebemos algumas dicas e aí no próximo bloco a gente vai executar um pouquinho o trabalho. Quem não conhece vai aprender e quem já conhece é mais uma oportunidade de aprimorar a técnica. Nesse intervalo eu vou comer um pouquinho do doce. Oba! E você vai adorar. Gente, imperdível a sugestão do quadro Bom Sabor e imperdível também próximo bloco com Ana Consentino. 3 horas da tarde, momento da espiritualidade, terço da misericórdia, volto coladinho. Até já. Já estamos de volta, Ana Consentino permanece conosco, trazendo hoje patchwork, uma dica muito legal. No bloco anterior a gente teve a oportunidade, né, de conhecer um pouquinho mais da história dessa técnica específica e agora a gente vai executar para vocês conseguirem montar em casa. Então, Tati, o bloco, ele é basicamente feito de faixas, ele é todinho feito de faixas. Tá. Então, o que a gente faz? Primeiro, se você quer uma quilteira tradicional, você opta por trabalhar com o centro vermelho, com tecido de fundo vermelho. Certo. Se você não se ater a esse detalhe da tradição, você pode trabalhar como eu trabalhei nesses outros aqui, com ele colorido. Sempre lembrando que ele vai ser no sentido horário. Você vai seguir o sentido do relógio. Então, você vai trabalhar sempre costurando ele no sentido horário. Certo. Como que eu calculo esse bloco? Então, esse bloco aqui, ele deve ter mais ou menos uns 21 centímetros. Que tamanho que eu posso fazer esse bloco? Você pode fazer do tamanho que você desejar. Se você for projetar uma colcha ou um trabalho, você vai medir. Por exemplo, uma colcha de solteiro, o colchão tem 90 centímetros. Se ele tem 90 centímetros, eu posso fazer 3 blocos de 30. 30, 60, 90. Tá. Então, esse meu bloco, se ele tiver 30, como que eu vou saber a largura que eu tenho que colocar em cada faixa? É dessa maneira que você pensa no bloco. O bloco, ele é de número ímpar. Então, aqui está o centro. Por que ele é número ímpar? Porque eu vou ter que colocar a mesma quantidade de faixa do lado claro e a mesma quantidade de faixas do lado escuro. Certo? Por isso que eu tenho que dividir sempre por um número ímpar. Então, 30, por exemplo, um exemplo, 30, eu vou dividir pela quantidade de faixas que eu quero colocar. Se eu quero colocar, por exemplo, aqui 5 faixas, eu vou colocar 5 mais 5, 10. Mais o centro, 11. Aí eu pego a medida do meu bloco e divido por 11. Tá. Se eu quiser colocar 3 faixas aqui e 3 faixas aqui, mais o centro, 7 faixas. 3 e 3, 6, mais o centro, 7. Eu vou pegar a medida do meu bloco e dividir por 7. Ok. Você sempre vai dividir por um número ímpar. E lembrar que sempre vai ter que acrescentar 1,5 de costura. Que a costura é a margem do pezinho de máquina, que é essa margem aqui. Certo? Então, desculpa. Imagina. Sempre eu tenho que acrescentar 1,5 de costura. Divisão do bloco por 7. Ok. Tá? Aqui, por exemplo, 21 dividir por 7 deu 3. Certo? 21 dividido por 7, 3. 3 mais 1,5, 4,5. Cortei faixas de 4,5. Sempre eu vou dividir e o resultado vou acrescentar mais 1,5. Isso, 1,5. Que é a Ficou margem claro de isso? costura. Perfeito. Isso que porque as meninas vão construindo e não sabem que tamanho que vai ficar. Então, se você quiser fazer o processo inverso, primeiro pensar no bloco, Só seguir a regrinha. só seguir essa regra. E para construir, a dica é bem simples. Eu começo do quadrado central. Então, deixa eu só passar isso para cá, que vai facilitar. Aquela dica, separar tecidos claros e tecidos escuros. No caso aqui, eu separei todos os tons outonais, que estou montando uma manta outonal. Então, eu separei todos os tons outonais. Pode fazer colorido, que fica bem bonito. Sempre assim, separa o que é claro e o que é escuro. O claro não precisa ser do mesmo tecido e o escuro não precisa ser do mesmo tecido. Você pode ter vários tons de claro e vários tons de escuro. É a dica que eu dei daquele suporte. O suporte de guarda-talher, né? Usou qualquer tecido, já corta numa faixa de 4, 4,5 e já reserva. Eu tenho faixas separadas de 4 e 4,5 que eu já deixo reservar, que fica um tamanho bom.
Até aqui acho que não ficou dúvida, né? Não, tranquilo. Aí eu vou cortar, essa minha faixa eu cortei com 4 centímetros, tá? Poderia ter cortado com 4,5 também, mas no caso essa daqui específica eu cortei com 4. O meu quadrado central eu quis ele um pouquinho maior. Poderia ter cortado um quadrado de 4 por 4, mas como eu quis dar ênfase no quadradinho, porque ele parecesse um pouco mais, eu cortei ele 1 centímetro maior. Posso cortar do mesmo tamanho da faixa ou posso cortar maior. No caso aqui eu cortei de 5. Venho para o quadrado central, aí eu vou cortar, vou trabalhar sempre 2 claros e 2 escuros. Posso começar, tanto faz começar do claro quanto do escuro. No caso aqui eu estou começando do claro. Quadrado central, vim aqui, costurei um tecido claro, exatamente do tamanho. Então ele tem 4 por 5. Passei a costura, sem me preocupar com abrir, vou vir e vou costurar outra embaixo, do mesmo tamanho dessa medida aqui, olha. Tá. Costurei outra. Sentido horário, ó. Certo? Fiz isso, o que eu vou fazer agora? Esse quadrado central, costurei aqui, costurei o claro. Já tenho 2 claros, vou começar a costurar o escuro. Certo. Então, venho aqui, costurei o escuro da mesma largura, põe a faixa, costura e corta. Certo? Se você quiser, você pode fazer o primeiro bloco marcando as medidas e depois deixar todos cortadinhos. Eu vou costurando e vou cortando. Tá? Fiz isso, de novo, centro, costurei este, costurei esse, costurei esse. Agora eu vou vir aqui. Ai, Ana, me perdi. Por exemplo, tô aqui, me perdi. Para que lado que eu vou? Aqui é o centro, não é? Aqui eu já tenho uma costurada, já tenho uma, já tenho outra aqui. Então a próxima é do lado de cá. Tá? Já fiz isso daqui, ó. Centro, tá aqui, ó. Centro, o claro, escuro, escuro. Aonde eu costuro agora, o próximo? Você vai, vamos supor que você é iniciante, você não vai começar. É sempre sentido do horário, então vai ser aqui, né? Isso, por quê? Porque essa foi a primeira dar a volta. que eu comecei. Então eu vou dar a volta, parei aqui. Veja que aqui tá costura, olha. Sim. Então a próxima vai ser aqui. Porque daí eu vou fazendo assim de novo, né? Isso. Vou virando ele. Aí eu vou vir aqui, olha. Foi o que você falou. Ah, acertei. Vim aqui, acertou. Diretora também acertou, diretora. Essa dúvida que você tem é a diretora. dúvida de quem tá em casa fazendo, que nunca fez. Porque eu lembrei que você falou sentido do relógio. Isso. Aí chegou aqui, me perdi, não sei pra onde eu vou. Tenho 2 aqui, tenho uma aqui, uma aqui, uma aqui. Qual é a próxima? Aqui. Porque se eu tenho 2 aqui, o sentido do horário é aqui. Legal. Vou esperar só fechar a imagem, a gente já mostra se tá 2 em 1. Também daí não tem como errar, gente. Ó, o próximo agora, qual seria então? Aqui eu tenho já 2 faixas. Isso. Sentido horário. Sentido horário, então daqui eu vou pôr a minha. Isso. Pra ficar 2 faixas aqui. Isso, depois a próxima aqui. Sempre levando o centro como referência. Aí vai vir aqui, olha. Tá vendo, ó? Centro. Aí quer saber se tá... Terminou. Será que tá certo? Eu conto. 1, 2, 3, 4. Um lado tem 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O bloco tá fechado. Aí. Porque às vezes você pode se atrapalhar e colocar um lado com 5. É só contar, não tem segredo. Só contar que não tem segredo. E no meio do processo também a gente só vai contando. E aqui tem 3, aqui tem 3, aqui tem 4. Então aqui não é com certeza. Aí a gente vai sentindo do relógio Isso. aumentando. Essa é uma ótima técnica para quem está começando a se aventurar a trabalhar com tecido. Porque é só linha reta. Então se você olhar o avesso, olha, o avesso, você vai passando, a própria costura já vai virando. Então não tem nem segredo para passar. Aí você vai construindo. A brincadeira é tão legal porque você vai construindo e vai fazendo vários. Uma dica que eu dou, você pode observar, olha se o câmera puder pegar aqui pra mim, esse daqui, os 2 tecidos estão iguais aqui. Não necessariamente eu preciso fazer assim. Aqui, olha, acabou esse meu tecido, eu já coloquei um outro. Diferente. Você pode trabalhar com eles diferentes. Aproveito o que eu tenho lá. Isso, mesmo aqui no caso tá tudo do mesmo, mas eu posso colocar aqui um claro, aqui outro. Tá. Posso fazer que nem eu fiz aqui, olha, um estampado aqui, outro estampado aqui, ele fica bem bonito. A estampa é diferente, mas ambos são cores mais fortes. Isso. Né? A dica que eu dou, nunca termine sempre com os mesmos. Por quê? Você tá vendo a manta aqui, olha? Quando eu for unir um com o outro, aqui tá o bloco, olha. O bloco tá aqui, certo? Esse daqui é o segundo bloco. Se ele fosse do mesmo, aqui ia ficar uma faixa muito larga. Então, é interessante, deixa eu mostrar aqui, olha. Começar com diferente. Puxa um pouquinho pra lá, por favor. Aqui, ó. É isso daqui que eu tô falando, olha. Tá vendo? Aqui é o mesmo, aqui é o mesmo. Se eu fizer isso, ó, ele vai dar um amarelo muito grande. Fica faixa grossa. Então, é interessante terminar vários fundos diferentes. No caso daqui, eu especificamente estou fazendo um trabalho que eu vou querer uma faixa larga, eu quero dar um efeito de uma faixa mais larga no centro. Legal. Tá? Aí, pra montar, é muito fácil. Você vai construindo e vai deixando. Eu tenho várias opções, olha.
eu posso montar... É pra criar tantos desenhos, né? Exatamente, olha, eu vou fazer que nem esse daí, olha. Aqui tá o escuro, já virei, olha, já tô descendo. Ó. Tá vendo? Fazendo uma brincadeira com ele, olha. Olha que bonito que tá ficando o desenho. Puxa gente. um pouquinho pra mim aqui. Eu vou dobrar ele um pouquinho. Fiz a linha paralela, que esse é um dos mais comuns, mais tradicionais. Aí aqui no próximo bloco, se ele tá claro aqui, eu jogo um claro aqui, olha. Ele vai dando o efeito, ó. Esse é o que tá em cima da bancada aqui com a gente. Depois eu vou mostrar. Se aqui tá escuro, qual que vem aqui? Um escuro. Então eu já vou vir aqui, ó. Vou jogar. Cachorro escuro. Tá vendo aqui como ficou mais largo a faixa, olha? Foi a mesma coisa que aconteceu aqui. Aquilo que eu falei de novo. Agora a sua ponta aí. Aqui vem um outro escuro, Claro, olha. com claro e agora o escurinho na ponta. Certo? Aqui eu tenho um trabalho. Outro modelo que eu posso fazer, que lindo, fica ficou. bem interessante, é esse daqui, ó. Posso girar, olha, e fazer estrelas. Losangos. Ó. Bonito também. Aí você vira as pontas escuras tudo pra dentro. Isso. Ele tem várias opções de desenho. Ó. Aqui, ó, eu posso fazer isso daqui, ó. Você quer ver? Vamos puxar assim, ó. Vou fazer um caminho de mesa, ó. Eu montei um caminho. Eu tô terminando de escrever um livro e nesse livro eu coloquei um trabalho assim. Ai, que lindo, gente, que fica. Olha quanta ideia a gente já passou, hein? Você pode fazer dessa maneira aqui. Outro, você pode jogar o Ana, claro. depois você traz esse livro aí pra gente ver, hein, Ana? O livro são 19 trabalhos e está finalizando. Eu fiz o livro, acho que eu fiz esse modelo aqui, que eu comecei a brincar. Pôs o claro no E aqui no centro eu bordei. Eu fiz a aplicação. Fica bonito. Você imagina você Olha jogar agora, gente, uma com claro folha. no centro, gostei também. Você jogar uma folha outonal, olha que bonito, olha. Você joga, você faz uma aplicação aqui. Fica bem bonito. Aí você. Isso aqui é praticamente um caminho. Você pode, se quiser maior, você pode ampliar para lá. Joga uma borda escura. Olha Fica a imagem bem bonito. agora toda, gente, no centro. Olha, claro. olha que bonito que fica, tá vendo? Imagina aqui ó, aplicado. Uma Mas aplicação jogar umas no folhas de outono, fica bem bonito. Então, ele é muito gostoso, parece brincadeira de criança, porque você vai girando ele na mão e aí você vai cria criando. Coxa, caminho de Isso. mesa. Ana, como chama mesmo aquele pra gente colocar no pé? Bed Na runner. cama? Bed runner. Isso é legal também. Trilho de, pra trilho de fazer. cama, né? Eu não gosto muito de ficar falando Fica esses tão nomes em lindo, inglês. né? Fica muito... E o pessoal tá usando agora de comprido. Na cama, assim, de comprido, de ponta a ponta. Porque o que o pessoal tá fazendo? A vida da gente é uma loucura. Então, lençol branco, pra deixar a cama em ordem, só põe nos pés ou no centro, de ponta a ponta. Só põe esse trilho. É, e fica bem bonito, porque é um trabalho que não fica grande. Normalmente ele olha tem assim, 60 de largura. Esse daqui fica muito bonito. Se você continuar aqui, olha, a gente tem tecido, ó, tem blocos aqui. Ai, tem mais? Eu fui construindo, você não para de fazer, ó. Ele pode continuar, olha. Quer ver? Ele volta aqui, Ficou bem bonito também. olha, ele já fechou, ó. Você tá vendo? Ai, aumentou, olha. Ele aumenta. Se eu quiser fazer o trilho. Tá vendo? Já mudei, Ai, ó. aumentou. Aumentou. A imagem mais feita de longe, que depois na mesa inteira, vocês vão Mas perceber olha que esse bonito, aumento. olha. Ah, porra, arrasou. Joga do lado de lá, a mesma quantidade, você já tem um trilho de cama. Então, é tecido que estava ali jogado, porque são só faixas, por isso que chama se toras. aproveita. Faixa de 4, 5 centímetros. Uma dica que eu dou, um log cabin fica muito bonito com faixas de 4 a 5 centímetros. Não tem como errar. Não tem como O pessoal errar. vai guardando esses tecidos. Eu, como eu produzo muito scrap, muito sobra de tecido, eu corto tudo de 4. Porque 4 é essa medida aqui, que dá um tamanho muito bom de log cabin. Corto de 4 e já tenho 2 caixas. Eu vou colocando tudo na minha caixa clara e na minha caixa escura. E depois Vou misturando. montando. Depois aí eu sento e vou montando e vou Mais brincando. uma dica para quem está em casa. Gente, vou divulgar os contatos da Ana. Quem quiser mais informações, a gente está tentando trazer a Ana aí pelo menos uma vez por mês para dar essas orientações, técnicas diversas de patchwork. Porque E são o que é mais dicas legal, simples, história né? mesmo também. São dicas né, muito Ana? simples e as pessoas podem produzir peças, né? Sai de uma depressão, ganha um dinheirinho extra, ajuda em casa.
E vai costurar, vai se divertir, vai ser feliz. Eu falo que é ser feliz. Ei, vamos divulgar os contatos da Ana. Bora ser feliz e fazer peças lindas, conseguir um dinheirinho extra também. O telefone é o 11 3379 1390 e o e-mail atendimento@anacocentino.com.br. atendimento@anacocentino.com.br. A gente vai estar na Mega, vai com vários, o nosso stand lá, a gente está com sala de vai cursos. Vai ter aula, né? Eu montei uma estrutura diferente esse ano para a Mega. Eu fiz dentro do meu stand, eu montei uma sala de aula. Porque o pessoal gosta muito de dar aula, de dica. Então, tem desde para lojista, dicas de como fazer seu negócio, até aulas e até dicas de como usar os materiais, tudo. Então, entra lá no site que tem... Precisa fazer inscrição lá no site, está tudo dizendo. Qual que é o site? www.anacocentino.com.br www.anacocentino.com.br. Ou então, no próprio e-mail que você divulgou, as meninas lá, elas passam todas as informações. Perfeito. Tá? Gente, tem telespectador. Como que é o nome do telespectador, diretora? Luiz Henrique, primo da Ana, é isso? Tá nos acompanhando? É voluntário aqui da emissora? Ele é voluntário, adora. Luiz Henrique. Luiz Beijo Henrique. pra você, Beijo, Luiz Henrique. Luiz. Ó, beijinho dado aqui ao vivo. Gente, vou fazer um intervalo rapidíssimo e na sequência a gente volta com mais dicas. Tá bom esse programa de terça, hein? Continua sintonizado que vem mais boas atrações por aí. Até já.